Olá pessoal, tudo bom com vocês? De volta aí para mais uma dica sobre as questões que podem vir na nossa prova de tributário. E eu resolvi falar de uma questão hoje que faz tempo que a prova não fala. Você vai reparar que a questão que eu vou trazer aqui com você agora é uma questão antiga até. Ela foi trazida no exame de 2010. Só que eu quis selecioná-la por conta, já era FGV nessa época, tá? Mas eu quis selecioná-la por conta do argumento dela. A questão trazida nessa prova versava sobre denúncia espontânea. Um tema que é bastante interessante e que na prova da primeira fase faz tempo que não se pergunta, faz tempo que não se questiona nada acerca da denúncia espontânea. E eu acho que nessa prova aí pode pintar uma coisinha que trate do tema, tá bom? Vamos olhar para a denúncia espontânea, mas antes disso vamos dar uma olhadinha na nossa questão. Então, a prova trazia para a gente. Mauro Ricardo decidiu não pagar o imposto de renda do último ano, pois sua esposa Ana, servidora pública, sofreu acidente de carro e foi declarada absolutamente incapaz em virtude de traumatismo craniano gravíssimo. Ocorre que a Receita Federal efetuou o lançamento e notificou Mauro, nos termos da lei, acerca do crédito tributário em aberto. Quando Mauro recebeu a notificação, ele se dirigiu à Receita Federal e confessou a infração, prontificando-se a pagar de imediato o tributo devido, sem multa ou juros de mora. E a partir do exposto acima, assinale a afirmativa correta. Pessoal, note comigo o seguinte: essa questão ela traz alguns pontos importantes aqui para a gente destacar. Vamos olhar a questão ainda. Então, ela fala que o Mauro ele decidiu, foi uma opção dele não pagar o imposto em razão do acidente sofrido pela sua esposa. E o fato de ele mencionou lá que ela era servidora pública, o que para a gente não faz a menor diferença, porque a gente sabe que a capacidade tributária ela não guarda relação com a função ou com o cargo que a pessoa exerça, né? Isso tem a ver, inclusive, com economia, isso tem a ver com a ideia da capacidade contributiva, porque tem a ver o rendimento, não a origem dele, tá? Pecúnia não wallet, enfim, dá para olhar por aí, mas ele coloca lá. Então, ele decidiu não pagar o imposto da Ana, porque ela sofreu um acidente e foi declarada absolutamente incapaz por conta do acidente. E aí a Receita fez o lançamento notificando o Mauro. Primeiro ponto, a gente tem que saber se o tributo é devido pela Ana. Segundo ponto, a gente tem que saber se o Mauro tem que responder por isso. E aí ele segue. Ele foi lá, após a notificação, foi à Receita, confessou a infração, segundo os termos da questão, e se prontificou a pagar de imediato, ou seja, à vista ali, mas sem a multa e sem os juros. Muito bem. A partir dessas questões, dessa premissa, a prova trouxe para a gente 4 alternativas. Eram elas: a confissão de Mauro tem o condão de excluir a sua responsabilidade, sem a imposição de qualquer penalidade. Entretanto, ele deve pagar o tributo devido de juros de mora. Reparem, a confissão tem condão de excluir a responsabilidade, sem imposição de pena. Entretanto, se pagaria juros. B. Mauro somente se apresentou à Receita, pois a notificação que o exclui a notificação, o que exclui qualquer benefício oriundo da denúncia espontânea, devendo ser recolher o tributo devido, a penalidade imposta e também os juros de mora. C. A incapacidade civil da Ana tem reflexo direto na sua capacidade tributária, o que significa dizer que, após a sentença judicial de interdição, Ana perdeu igualmente a sua capacidade tributária, estando livre de quaisquer obrigações perante o fisco. E D. Caso Mauro tivesse procedido com mera culpa, ou seja, se a sonegação tivesse ocorrido por mero esquecimento, ele poderia pagar somente o tributo e os juros de mora, excluindo o pagamento da multa. Essas foram as 4 opções, as 4 alternativas que o examinador impôs aqui para a gente na prova, e aí a gente tem que sacar agora qual delas está correta, qual delas está errada e por quê. Vamos olhar para a primeira análise que eu quero fazer com vocês em relação a isso, que é agora a relação com o artigo 126. Lá ele fala para a gente da capacidade tributária e sustenta que a capacidade passiva, ou seja, a sujeição passiva da obrigação tributária, independe da capacidade civil das pessoas naturais. Ou seja, quando eu penso em capacidade tributária, o fato da pessoa não ser capaz civilmente não é fato que interfere na relação jurídico-tributária. Ou seja, a partir do momento em que ele é contribuinte ou que ele se enquadra no conceito de sujeito passivo, essa sujeição passiva não depende da pessoa estar em dia com a sua capacidade civil, por exemplo. Aí entra
o menor de idade, aí entra a pessoa que está em coma, aí entra a pessoa que está interditada, como é o caso do nosso exemplo aqui. Inciso 2. Independe de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação das suas atividades civis, comerciais, profissionais ou da administração direta dos seus bens e negócios. Aí eu vou pensar no sujeito que teve, por exemplo, o advogado que foi cassado na OAB e não pode mais advogar, está com a sua OAB suspensa, o engenheiro que tem o seu CREA cassado, vai ter receita independente da origem, ele não, mesmo que seja exercício irregular da profissão, ele independe dessa capacidade de estar em dia com isso. Ele está preso, qualquer situação dessas aí admite a sujeição passiva regular. Inciso 3, não é o nosso caso, mas vale a pena já mencionar, independe de quando for pessoa jurídica dela estar regularmente constituída, bastando ser ali uma unidade econômica ou profissional. Ou seja, quando a gente olha para isso daqui, ainda que a empresa esteja regular, ou seja, seja uma empresa de fato e não tenha CNPJ, não tenha os cadastros todos firmados, ainda assim ela seria sujeita passiva de obrigação tributária. Isso faz com que a gente entenda que, de fato, Ana é sim responsável tributária, sujeito passivo da obrigação tributária, e a obrigação feita em relação ao imposto devido aí por ela, tá ok. Tá? Além dessa análise, eu queria olhar com você a redação do artigo 134, porque ele fala para a gente da hipótese da responsabilidade quando não for possível cobrar o tributo do devedor principal, que é o contribuinte. Então ele fala lá que nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, ou seja, nesse caso que a Ana está interditada, é uma situação onde vai ser dificilmente se poderá cobrar alguma coisa dela, respondem solidariamente com este, ou seja, com o contribuinte, nos atos que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. E aqui, antes de eu entrar no mérito da questão, deixa eu destacar com você uma coisa. Estamos aqui diante de uma responsabilidade que a gente vai chamar de subsidiária. Por quê? O responsável que está indicado aqui só vai responder se o contribuinte principal, o contribuinte de fato, né, o contribuinte, a pessoa que está indicada na lei lá como contribuinte não puder pagar. E nesse caso, só se aplica quando for os atos em que essa pessoa interveio. No nosso caso aqui, o esposo aqui da Ana, o nosso querido Mauro, ele fez aí a opção de não pagar, né? A questão deixava claro para a gente, se você voltar lá na questão comigo, ela fala, o Mauro decidiu não pagar o imposto de renda, foi uma opção dele, então essa decisão dele interferiu diretamente nessa situação, fazendo com que ele passasse a ser responsável em caráter solidário. Quando? A partir do momento em que foi constatado que a Ana não podia pagar. Então, ela é contribuinte, tinha que pagar, não pagou por qualquer razão, então Ana e Mauro respondem solidariamente. Sacou a subsidiariedade? Era subsidiário, passou a ser solidário. Muito bem. Ele coloca lá quem são esses responsáveis. Os pais, no caso dos tributos devidos pelos filhos menores, tutor e curador dos tributos devidos pelos seus filhos, pelos tutelados ou pratelados, perdão, administrador de bens terceiros, inventariante, síndico, tabelião, mas a gente já viu onde a gente queria chegar. Tutor e curador pelos tributos devidos pelo tutelado ou pratelado. Ou seja, se eu tenho uma situação aí que, por conta da inviabilização da situação de saúde da Ana, o marido, Mauro, é nomeado ou foi colocado ali como responsável por ela, ele passa a ser o responsável tributário ali. Então, tendo a fazenda notificado o Mauro, problema nenhum, ele vai sim responder pelo passivo tributário devido aí pela sua esposa, tá? Nesse contexto todo que nós estamos tratando. E uma terceira análise eu queria fazer com você, que é o que guarda a relação com a figura da denúncia espontânea. Olha comigo a redação do artigo 138. Lá diz: a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo depende de apuração. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização. Pessoal, olha que interessante aqui. Estamos diante de um instituto que, para acontecer de forma regular, ele tem características. Quando ele coloca lá que a responsabilidade é excluída, ele está falando para a gente ali a responsabilidade no que tange a penalidade. Então, esse artigo 138, ele pressupõe que haja a exclusão da aplicação da penalidade
quando se der a chamada denúncia espontânea. E reparem, já vou falar da denúncia espontânea, mas reparem que ele coloca, desde que seja feito um acompanhamento, ou seja, a denúncia espontânea, a atuação por parte do contribuinte ou do responsável, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros. Ou seja, a figura da denúncia espontânea exclui pena, exclui multa. E reparem, a responsabilidade é excluída pela denúncia acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros. Ou seja, quando eu penso em denúncia espontânea, eu só posso excluir pena, sanção, multa, desde que eu faça o pagamento integral acompanhado, somando-se lá, né? Obrigação principal, mais os juros decorrentes do atraso do vencimento original. Porém, para que algo seja considerado como denúncia espontânea, olha o parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados à infração. Ou seja, se a Fazenda Pública já fez alguma coisa para buscar desse contribuinte o tributo, ou seja, a Fazenda já constatou que o tributo não foi pago e já fez a autuação, já fez a cobrança, já fez a notificação, ainda que o contribuinte apareça perante o fisco atendendo à fiscalização, como foi o caso da nossa questão, não existe denúncia espontânea. A denúncia espontânea só existe se houver esse ato antecipadamente por parte do contribuinte ou do responsável, mas antes de qualquer procedimento de fiscalização. Tá? Então, a partir do momento em que a gente enxergue que a denúncia espontânea precisa disso, eu preciso ter o andamento, ter a efetivação antes de a Fazenda constatar a eventual falha. E aí, vale a pena destacar com você o seguinte, na denúncia espontânea, esse instituto foi feito para o tributo por homologação, mas para o tributo por homologação, onde não se tem havido a declaração. Então imagina o seguinte, lá dizia que ele deliberadamente não pagou. Se porventura, antes da fiscalização, a Fazenda fosse até o Mauro fosse até a Fazenda e falasse, olha, Fazenda, eu fiz uma declaração, eu omiti informação, eu soneguei informação, mas está aqui o valor do imposto. Antes da fiscalização, denúncia espontânea, ele seria obrigado a pagar nesse momento tributo, mais os juros. Não pagaria multa. Nesse caso, como se deu a obrigação após a notificação, a gente não caracteriza isso daqui como denúncia espontânea. Ou seja, quando a gente vai lá para as nossas alternativas, fica fácil a partir de agora entender a resposta correta, né? Por quê? Olha lá, deixa eu tirar a minha carinha aqui da tela e fica o seguinte. A confissão de Mauro tem condão de excluir a sua responsabilidade sem a imposição de qualquer penalidade. Mentira. Mentira. Porque não houve denúncia espontânea. Ele foi lá atendendo a fiscalização. Ele foi cobrado e depois pagou. Tá? B, que é a correta. Mauro somente se apresentou a receita após a notificação, o que exclui qualquer benefício oriundo da denúncia espontânea, devendo pagar o tributo, a penalidade e os juros. Perfeito. É exatamente essa resposta. Alternativa C. A incapacidade civil de Ana tem reflexo direto na sua capacidade tributária, o que significa dizer que após a sentença judicial de interdição, Ana perdeu a capacidade tributária. Mentira. Artigo 126. Capacidade tributária independe da capacidade civil. E a última alternativa D. Caso o Mauro tivesse procedido com mera culpa, ou seja, se a sonegação tivesse ocorrido por mero esquecimento, ele poderia pagar somente tributo, juros de mora, excluindo o pagamento da multa. Também é bobagem. A gente não pensa em culpa nesse tipo de operação. Ou cumpriu ou não cumpriu. Não existe a modalidade culposa aqui. Então, a partir do momento em que o tributo não foi pago, e ali ele nem menciona sonegação. Se tivesse havido sonegação e antes da fiscalização o Mauro tivesse se apresentado, denúncia espontânea. Tendo havido sonegação ou não, mero inadimplemento, mas após a constatação da cobrança do crédito tributário, eu não posso falar de denúncia espontânea. E deixa eu aproveitar esse ensejo. Tributo de lançamento direto, IPTU e IPVA, dá para ter denúncia espontânea? Não. Por quê? Porque a cobrança vem direto do fisco. Ou eu recebo o carnê na minha casa para pagar dentro do prazo. Eu não paguei no prazo, vai ter multa de mora. Acabou. O que a denúncia espontânea faz é tirar a sanção para, vamos dizer o seguinte, para premiar, vamos usar essa expressão, o sujeito que antes de a fiscalização atuar e cobrá-lo, fez o papel lá e regularizou a sua situação fiscal. É isso, tá bom? Dá uma olhadinha
depois na jurisprudência, e você pode buscar a nossa súmula do STJ, a súmula 360 lá do STJ, tá? A súmula 360 do STJ, ela fala exatamente disso. Ela fala que o benefício da denúncia espontânea não se aplica a tributo sujeito ao lançamento por homologação que foi regularmente declarado, mas pago fora do prazo. A denúncia espontânea não está ali para sanar ou suprir atraso, mero atraso. Ela está ali para retirar a pena quando existe sonegação, sacanagem, mas que a fazenda foi salva, digamos assim, pelo contribuinte que espontaneamente foi lá e se autodenunciou e resolveu a obrigação perante o fisco. Tá? Então, essa é a nossa figura aí da denúncia espontânea. Não esqueça aí de acompanhar os nossos vídeos. Deixo aí na tela os meus contatos, tanto no Instagram quanto no Facebook. E se você precisar falar comigo, estou à sua disposição. Dá o like, dá o joinha, segue no sininho, divulga isso daí e vamos tentar ajudar o maior número de pessoas aí a passar nessa prova. Beleza? Beijo para todo mundo e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.